Bem-vindas, bem-vindas a mais uma live juntas na terça. A nossa live que acontece todas as terças-feiras, às 12h30, na hora do almoço. E essa live acontece para mulheres do corporativo que querem ser promovidas, reconhecidas e respeitadas sem ter que se provar o tempo todo. E na aula de hoje, a gente vai falar por que a sua equipe parou de trazer ideias novas e o que a qualidade da escuta tem a ver com isso. É, eu ouço de muitas das mulheres com quem eu trabalho, tanto na mentoria quanto nos processos de coaching, que muitas vezes, quando elas estão conversando com a equipe, seja em grupo, seja individualmente, surge uma impaciência, que elas querem ir direto ao ponto, que elas querem resolver rápido, o tempo é curto, as reuniões são muitas, e muitas vezes vem aquela sensação de que o tempo está sendo perdido. Mas esse microsegundo entre o que você escuta e a impaciência pode até parecer que é gerado pela necessidade de eficiência. Pode até parecer que vai resultar num processo mais rápido, mas não é isso que acontece. E aqui eu vou te mostrar por quê. Bom, a maioria das mulheres acha que para liderar bem, precisa argumentar bem, alinhar, convencer e falar de uma determinada maneira. Gente, mas isso não é verdade. Isso é um- uma ilusão criada pelo estereótipo de liderança dominante. Porque, na verdade, o que determina o resultado que a sua equipe vai atingir junto com você, liderada por você, é a qualidade da sua presença. O nível de presença que você tem vai determinar a sua escuta. E isso determina a qualidade dos resultados, e a gente vai ver aqui esse passo a passo, tá? Hoje tem conteúdo, então já prepara aí caneta, papel, porque a gente vai ver aqui toda a estrutura da atenção da liderança. Então, escutar é muito além de uma técnica de deixar o outro falar. Escutar é o que acontece com você por dentro naquele momento em que você está diante do outro. E, e eu estudo muito uma metodologia de liderança que se chama teoria U, letra U, que mapeia esses níveis de escuta e de presença em quatro. E isso determina o que a sua equipe te entrega. Então, só para introduzir melhor esse tema e dar um pouquinho mais de contexto, ainda que você esteja numa posição muito bacana de liderança, certamente o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Porque o que leva um líder, uma líder adiante é exatamente a capacidade que ela tem de abrir espaço junto à sua equipe para que soluções que ainda não estão presentes emerjam. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Se alguém da sua equipe alguma vez fala algo e não encontra abertura em você, ela já aprende que da próxima vez ela não pode se manifestar da mesma forma. E ela vai entender que ela deve ou dar ideias que estejam conforme o seu pensamento, ou até se abster de dar ideias. Passa a ser uma equipe copia e cola a ideia
da sua liderança. Então, falando um pouquinho desses níveis de escuta, dando um pouquinho mais de profundidade aqui, primeiro nível é a escuta habitual, que a gente também pode chamar de downloading, que confirma o que a gente pensa. E como é que é isso? Você escuta o outro falar, e se aquilo que o outro fala não tem a ver com o que você pensa, você se fecha. Você pode ouvir, se você tiver a faculdade da audição em dia, mas você vai estar emocionalmente, cognitivamente fechado, fechada àquilo que vem do outro, porque aquilo não confirma os seus valores e o que você pensa, tá? E é aí que surge a falas internas que você facilmente identifica que são: isso eu já sei onde isso vai dar. Vamos apressar aqui essa reunião e vamos direto ao ponto. E aí, gente, essa postura faz com que a equipe perceba que a decisão já está tomada por você e que, na verdade, ela nem precisa se dar ao trabalho de contribuir. E aí, o que acontece é que nesse nível de escuta, você acaba desenvolvendo uma equipe que não propõe. Ela já sabe que as decisões estão tomadas previamente àquela reunião. O segundo nível de escuta é um nível um pouquinho mais profundo. É aquele em que você abre a sua mente para aquilo que as pessoas da sua equipe trazem, que não necessariamente estão de acordo com o seu pensamento. Então, você escuta fatos e dados que aparentemente contrariam aquilo que você pensa. E pode até passar pela sua cabeça algo do tipo: nossa, que interessante. Isso não é o que eu pensava. Nem sempre isso vai resultar na adoção de uma ideia diferente da sua. Mas aqui você já começa a perceber a ideia que vem do outro, as sugestões que ainda não estão presentes no seu campo mental. Então, aqui um passo interessante é suspender aquilo que você acha que é a única verdade possível para conseguir perceber o que o outro traz. Quem fica só naquele primeiro nível, confirmando e validando só aquilo que faz sentido para si, perde a oportunidade de acessar aquilo que, de novo, a sua equipe pode trazer. O terceiro nível, que é um nível mais profundo, é o nível da escuta empática. É aquele nível em que pressupõe não só uma abertura da mente, mas uma abertura que a gente chama abertura do coração. Por que abertura do coração? Porque é onde eu consigo me colocar no lugar do outro. É onde eu consigo olhar com os olhos do outro. Eu saio do meu ponto de vista e consigo observar aquela situação que está sendo resolvida ali pela perspectiva do outro. Então, eu ouço a emoção do outro e não somente aquele conteúdo que a pessoa traz. Eu gosto muito de usar uma metáfora da casa. Imagina que o primeiro nível, você está preso dentro de um quarto da casa. E esse quarto são os seus pensamentos, a sua forma de ser e de pensar o mundo. No segundo nível, você olha pela janela e consegue perceber que tem outras pessoas além do seu espaço casa, do seu espaço pensamento e das suas crenças.
Nesse terceiro nível, que é a escuta empática, você consegue se colocar no lado de fora da casa e olhar os seus próprios pensamentos com os olhos de outra pessoa. Essa é a escuta empática. E você sabe que ela está acontecendo quando você consegue, inclusive, reformular os seus pensamentos a partir do que a pessoa traz. E aí, quando você consegue chegar nesse nível, no nível da escuta empática, de olhar com a perspectiva dos seus colaboradores, você consegue aumentar o engajamento da equipe. Você consegue fazer com que a equipe se torne mais protagonista e propositiva. O quarto nível é a escuta generativa. Essa aqui eu costumo dizer que é onde acontecem mágicas. Por que que eu digo isso? Porque a escuta generativa é quando eu tenho a mente aberta, o coração aberto, mas também a minha vontade aberta, a minha disponibilidade aberta. E isso faz com que eu vá além de estar fora da casa, além de olhar com a perspectiva das pessoas da minha equipe. Aqui eu consigo ter uma visão de todos os ângulos, ali do lugar da minha equipe, do lugar de outro stakeholder, de dentro da casa também, de como eu me sinto e do que aquelas ideias que estão emergindo provocam em mim. Então, na escuta generativa, eu consigo perceber os diferentes stakeholders envolvidos naquela situação que está sendo discutida. É um passo mais profundo porque possibilita, inclusive, a inovação. A inovação acontece nesse nível, que é quando eu junto o que eu ouço com abertura genuína e formo novos pensamentos e novas ideias a partir do que eu ouço. Construo junto. E aqui, por que que eu digo que é o nível da mágica? É porque aqui é onde a gente pode acessar uma solução que sequer estava presente antes dessa reunião, dessa conversa. Então, acessar algo que ainda não está presente nem na sua linha de pensamento, nem na linha de pensamento do outro, para mim é algo mágico, porque muitas vezes aquilo que surge é o que existe de mais potente para dar conta de uma situação. Esse nível de escuta é muito raro, mas também é muito treinável. Qualquer pessoa pode chegar nesse nível. É só ter vontade. É por isso que a gente chama de vontade aberta. Então, aqui a gente identificou os quatro níveis de escuta e agora eu vou te contar o que que impede uma pessoa de chegar em cada um desses níveis. O primeiro nível, o nível da escuta factual, que exige uma abertura de mente, uma abertura mental, ele é sabotado pela voz do julgamento. Então, quando eu começo a julgar a ideia do outro, e às vezes a minha própria ideia, tipo, com pensamentos do tipo, essa ideia não é boa, eu já ouvi isso antes, aqui a gente está perdendo tempo. Quando vem essa voz do julgamento, eu me fecho. E aí eu fico lá naquele modo downloading, que é o modo em que eu só recupero aquilo que eu sei, eu não saio do que eu sei. É aquele modo dentro do quarto da sua casa mental, do seu ser.
Então, a voz do julgamento é o que te mantém preso ali. Eu digo que às vezes o líder não só fica preso no quarto, como embaixo da cama, e não consegue ver nada do que está ali em volta dele. Então, aqui, o que impede essa abertura é a voz do julgamento. Você se precipita no julgamento do outro e de si mesmo, que é pior, né? O segundo nível, que exige o coração aberto, aqui a voz que impede, o grande sabotador aqui, é a voz do cinismo, ou que eu gosto de chamar para ficar, porque aqui a gente, no Brasil, a gente não usa muito essa expressão cinismo, eu gosto de usar a voz da desconfiança, tá? Você não confia no outro. Você não confia plenamente na sua equipe. Muitas vezes você não confia nem em você mesma. E aí você fecha a possibilidade de se colocar no lugar de alguém da equipe. Você associa, ainda que de forma inconsciente, se colocar no lugar do outro à exposição. Você se associa, ainda que inconscientemente, se colocar no lugar do outro ou ver com os olhos do outro a, a um excesso de conexão. E aí, essa abertura não acontece. Para essa abertura acontecer, que é aquelas olhada, olhada da casa por fora, você tem que realmente confiar. Confiar na sua equipe, confiar naquele espaço que você está criando junto da sua equipe. E aí, aquele nível mais profundo, que é o nível de escuta generativa, onde eu digo que a mágica acontece, tem uma voz poderosa, um sabotador poderoso aí que impede essa escuta de acontecer, que é o medo. Quando você sente medo de perder o controle, eu vou mostrar para minha equipe que eu não sei o suficiente. Eu vou, abro mão do controle aqui e algo de errado vai acontecer e a culpada vai ser justamente eu. Ou então, eu não posso mostrar aqui que eu não sei, porque uma líder tem que ter respostas. Quando eu entro nesse modo, eu tô com medo de me expor, tô com medo de abrir mão do controle que eu acho que a minha liderança tem que ter. E aí o que acontece aqui é que você é, não cria espaço para que exatamente o melhor entre você e a sua equipe possa acontecer. E aí, gente, muitas vezes, para uma mulher que já avançou, que está na posição de liderança, essa voz, que é a voz do medo, é a voz mais barulhenta, é a voz que mais é, faz barulho mesmo na cabeça, porque existem muitas fantasias sobre esse espaço da liderança, e a maior delas é achar que uma líder tem que saber absolutamente tudo. E aí, quando esse medo de não saber tudo se estabelece, se instala, aí a sua escuta vai lá para o primeiro nível, que é o modo de recuperação. E aí a sua equipe se fecha e aprende, como eu disse no início, que ela não deve ficar fazendo sugestões novas. Muitas vezes eu já me deparei com pessoas, com colaboradores, que passam semanas, dias, sei lá, preparando uma apresentação para defender uma ideia junto à liderança.
Chega lá, a liderança descarta, nem escuta direito, porque está naquele modo de escuta em que só confirma aquilo que pensa. Sabe o que acontece? Não vai ter uma segunda vez. Essa pessoa não vai mais se dar o trabalho de passar dias preparando algo que sabe que vai ser rechaçado. E sim, todos os dias eu trabalho com alguém que já passou por essa experiência ou que está passando por essa experiência. Porque o líder, em alguma instância, também responde a outras pessoas. E aí, muitas vezes, quando eu atendo uma liderança, essa é a queixa. Só que essa liderança não vê que muitas vezes faz a mesma coisa com a sua equipe, que muitas vezes reproduz aquele modelo em que se sente desconfortável, não se sente protagonista, sente a sua liderança limitada, e essa pessoa muitas vezes reproduz esse modelo com a sua equipe. Então, agora, eu vou propor aqui um exercício, tá? Porque eu acho que eu já dei um pouco de conteúdo, então pega aí papel e caneta e a gente vai fazer aqui um exercício bem rápido. 3 passos para você ser mais eficiente e ter novas experiências de escuta em uma próxima reunião com a sua equipe. Pode ser 1 a 1 também, tá? Gente, agora é a hora do papel e caneta. Agora eu vou pedir para que quem tiver a disponibilidade pegue um papel e caneta para anotar, porque até aqui a gente viu o conteúdo, agora a gente vai falar de 3 passos práticos para você experimentar já na próxima reunião, tá? O primeiro passo é suspender. Quando você perceber que está indo para a reunião ou para 1 a 1, tá? Pode ser 1 a 1, com uma ideia já cristalizada para defender, escreve, nomeia. Eu tenho essa ideia X, Y, Z, ou eu já sei que eu vou falar e fazer X, Y, Z. Nomeia isso. Porque quando você faz isso, você começa a sair do seu piloto automático e aumentar o seu nível de consciência, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai fazer uma pergunta interna para você. E a pergunta é a seguinte: o que essa pessoa aqui está vendo que eu não consigo ver? O que essa pessoa ou essas pessoas, se for um grupo, estão vendo aqui que eu não consigo ver? Essa pergunta é fundamental para você abrir a sua mente, o seu coração para o outro. E aí, o terceiro passo é soltar. Você tem que combinar com você que antes de você repetir aquilo que você percebeu que você estava levando como pronto para a reunião, você vai respirar e silenciar por 3 segundos. 1, 2, 3. Gente, por que isso? Porque isso vai te permitir sair daquele lugar do conhecido, do prontinho que você levou para a conversa, para a reunião, e fazer uma pergunta através, da sua curiosidade. Então, você vai, escutar a ideia do outro e antes de falar algo de bate-pronto, 3 segundos. 1, 2, 3. E aí faz uma pergunta a partir da curiosidade mais genuína. Eu gosto de dizer que é a curiosidade de uma criança. Uma criança, ela não tem ideias prontas e ela faz perguntas realmente.
para saber como é que as coisas funcionam. Então, é essa curiosidade que você tem que acessar se você quiser realmente criar um espaço para novas ideias, para o novo acontecer. E aí, eu vou te pedir, fazendo essa experiência, compartilha aqui comigo. Me conta, pode ser lá no Instagram, no direct, no LinkedIn, porque eu vou ter o maior prazer de interagir com você e de trocar sobre a sua experiência. E aí, o que eu quero deixar realmente de reflexão é que o que te levou até onde você está, o modus operandi, não vai te levar para os próximos níveis. Ainda mais agora, nesse ambiente tão volátil e dinâmico que a gente vive. Entregar rápido, ter sempre a resposta, não são mais pré-requisitos para você ir mais longe na sua carreira. Você vai mais longe quando você consegue abrir espaço para o seu time. Quando você consegue instalar junto com o seu time a possibilidade de acessar a inteligência coletiva, que é o somatório das inteligências de cada um, da sua inteligência com a inteligência do outro. Quando você consegue criar esse espaço, você supera a soma das inteligências. É como se você tivesse, lembrando lá da matemática, exponencializando inteligências. E aí, a liderança começa a ficar mais leve também, porque você passa a abrir mão de ter todas as respostas. O ambiente passa a primar pela confiança, porque você abre espaço para trocas genuínas. E aí, gente, me conta aqui também qual o nível de escuta em que você mais opera no teu dia a dia. Um, dois, três ou quatro? Me conta. Bom, nossa próxima aula vai ser na próxima terça, sempre às 12h30. Então já se programa para participar e na próxima semana eu vou falar sobre o piloto automático. O Por que que o piloto automático está instalado em quem precisa sempre se provar valor. Se você ainda não está inscrito, aqui na descrição do vídeo tem o link para inscrição. Porque quando você entra no grupo de WhatsApp, é lá que você vai ter o material da aula, você vai ter o link da aula. Então, todas as informações eu compartilho nesse grupo de WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade de acessar o link de inscrição, é só mandar uma mensagem aqui ou lá no Instagram que eu te ajudo, tá bom? Nos vemos então na nossa próxima aula, sempre às terças, às 12h30.